Olá, sou Karen Volpato, idealizadora do canal Agentes como a Gente e fundadora e CEO do Instituto A Gente Educa. Este canal tem o objetivo de contar a história de pessoas de sucesso que alcançaram dentro da sua jornada diversos resultados e que através da sua história podem compartilhar com a gente inspirações e motivações para que a gente também, como eles, chegue lá. Agentes como a Gente traz hoje aqui em mais um episódio um convidado mais que especial, que além de ser uma pessoa, um colega de trabalho, ele é um amigo muito próximo de história de vida, como a minha. Eu trago aqui com vocês Vinícius. Oi, tudo Oi, bem? Vinícius, seja bem-vindo ao nosso episódio e ao nosso canal. Muito obrigado pela oportunidade, Karen. Vai ser um prazer estar aqui com você para a gente conversar um pouco e falar sobre a minha história um pouquinho. Espero que ela seja útil, né, para quem está nos escutando. Muito obrigada, Vini. E como de roteirização que nós temos aqui, a gente vai começar a conhecer um pouquinho da história desse homem fantástico, que muitos já acompanham ele no LinkedIn. Depois a gente vai deixar aqui o canal dele lá no LinkedIn. Mas, Vinícius, conta pra gente um pouquinho quem é você, qual é a sua origem, como que a sua história começou lá na base. Conta pra gente. Meu nome é Vinícius Costa, né, como você me apresentou bem, Karen, obrigado. Eu tenho 43 anos, sou casado, tenho 2 filhos assim maravilhosos, assim, acho que é a base. Minha esposa, Patrícia, assim, que é também meu alicerce, a Sara, de 13 anos, e o Pedro, de 9. Então, estão na fase aí das descobertas, e com isso me faz ter diversas coisas diferentes que acontecem todos os dias, estando com eles, assim, é um prazer. Então, eu sou de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte, nascido em Belo Horizonte. Tem uma história interessante, né? Eu profissionalmente falando, eu comecei numa grande indústria, uma indústria francesa, uma siderúrgica francesa, quando eu tinha 18 anos. E eu não tinha muito o que eu queria fazer, na verdade, etc. e tal, mas eu tenho um histórico familiar interessante. Meus pais vieram do interior de Minas Gerais e com muita luta, né, tem uma história similar entre os dois. Meus avós, né, morreram muito cedo, eles tiveram que sair de casa muito cedo para buscar o que eles queriam de vida. Para eles se encontraram em Belo Horizonte, casaram, minha mãe, uma diferença de 12 anos entre meu pai e minha mãe, e meu pai é um projetista civil, trabalhou a vida inteira em indústrias, então eu já tinha uma noção das indústrias, como era trabalhar na indústria através dele. Viajava muito, que é algo que eu tenho feito muito na minha vida ultimamente, né? E minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito lutadora, assim, sempre trabalhou. Ela fez curso técnico na área de eletrônica, então foi uma das primeiras mulheres nessa área. Ingressou na Companhia de Telecomunicações de Minas Gerais, a antiga Telemig. Cada estado tinha a sua, né? Em Minas ela chamava Telemig, que depois virou Oi, etc. E ela trabalhou sempre nesse ambiente industrial, é um ambiente que a gente pode dizer no Brasil machista, então ela enfrentou muitas coisas, mas sempre foi uma guerreira. Teve 2 filhos, eu tenho um irmão de 1 ano de diferença, meu melhor amigo e parceiro, junto com meu filho hoje de 9 anos, que é meu melhor amigo também, e meu filho. Então, ela criou a gente junto com meus pais, meu pai sempre viajando, e ela trabalhava e nos criava, assim. Então, era bem interessante nesse aspecto. Mas ela já tinha um lado voltado para a área do cuidado com pessoas. Ela, na trajetória dela, em um momento, ela recebeu um convite do Sindicato de Telecomunicações de Minas Gerais. E aí ela foi atuar na área de saúde, nada a ver com o que ela fazia, mas ela já tinha aquele traquejo, principalmente de trabalhar o que a gente hoje, as indústrias, é um processo até renegado nas indústrias, mas ela sempre fez parte de CIPA, essas coisas, então ela já tinha demonstrado alguma aptidão para essa área, e ela foi compor essa área da saúde desse sindicato, tomando conta de todas as empresas de telecomunicações de Minas Gerais. E aí eu via sempre ela trazendo assuntos da área de saúde, proteção do trabalhador, tinha muito aquele aspecto voltado na mesma época das grandes revoluções aí das comunidades em volta do trabalho. Então você via aqui no ABC Paulista mesmo, tinha os operários, etc. Então ela viveu essa época muito.
E isso eu achava interessante, ela sempre falando de problemas que acontecia no ambiente laboral. Foi quando eu fiz curso técnico na área de segurança do trabalho, isso em 2000, nos anos 2000. E automaticamente eu fiz na área ambiental também, um curso técnico em paralelo, estudava numa escola, fazia 2 cursos ao mesmo tempo, em escolas distintas, que eu via como, na época, um nicho interessante para eu poder atuar. E aí, nessa primeira indústria que eu trabalhei, tive a oportunidade de fazer um estágio. Gostaram muito do que eu fazia lá, como estagiário ainda na área de segurança do trabalho. Qual era o segmento, Vini? É uma indústria francesa, que chama Vallourec, que posso falar tranquilamente, já no meu passado. Né? Então, e foi uma escola, assim, é uma empresa que realmente ela transforma, ou ela, vou usar melhor, ela sabe moldar profissionais, assim, porque ela é muito departamentalizada, mas ao mesmo tempo também bem estruturada. Então eu aprendi muito, tive pessoas maravilhosas na minha vida. E aí, com pouco tempo de empresa, ela me fez um convite. A gente estava abrindo uma unidade no interior do Rio de Janeiro, na região, no boom do petróleo, na região de Macaé, onde que ela ia abrir uma unidade para fazer o fornecimento de tubos para exploração de petróleo. Essa indústria francesa ela fazia tubos para explorar petróleo e abrir essa filial com suporte à Petrobras em Macaé. E aí precisavam de uma pessoa da segurança. Eu estava começando, tinha acabado de um estágio, e aí, se você quer ter essa oportunidade de atuar como técnico nesse novo empreendimento que a gente está abrindo, a gente vai precisar. Eu falei assim, uai, Você teria que mudar de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, sendo que você nunca nem tinha morado fora de casa. Com certeza, nada. E você era um rapaz jovem. Jovem, 22 ainda anos. É, né? Mas assim, muito nessa mais jovem época do que hoje. você ainda não tinha bagagem. Nada. E aí, como que foi? Então, aí, assim, eu sempre, na minha vida inteira, eu sempre fui muito livre, assim, posso dizer assim, eu não tinha tanto, não me prendia, as coisas não me prendem de uma maneira que pode me causar medo. Então, foi bem interessante na hora que eu recebi a proposta. Eu lembro até hoje, tem uma pessoa que chama Luiz Mário, essa pessoa, ele era um coordenador. Ele ia ser o coordenador dessa unidade. Ele me fez essa proposta para poder ir. Eu achei interessante, falei assim, cara, eu vou. Quando eu falei com meus pais, minha mãe ficou apavorada, assim, meu pai já foi incentivando, falou, não, cara, vai, é uma oportunidade, uma empresa como essa não se nega, né? E ela é uma empresa muito famosa em Belo Horizonte. Ela começou, é uma empresa que aqui no Brasil tem 80 anos, tem uma usina siderúrgica que foi inaugurada por Getúlio Vargas. Então ela tem toda uma comoção na cidade de Belo Horizonte, é uma indústria muito conhecida. E quem trabalhava lá tinha essa mesma, aquelas empresas que abraça a cidade, abraça a causa, né? Abraça a cidade e tal. E aí, e a região onde que ela atuava, não pensei 2 vezes e fui. E aí cheguei lá, né, para morar sozinho. Foi muito interessante. Essa região do Rio de Janeiro, que é voltada para atender a indústria do petróleo, ela tem pequenas cidades em volta da cidade de Macaé, que era uma cidade polo, mas naquela época era uma cidade polo dormitório. Ninguém ficava na cidade, porque as pessoas ou embarcavam nas plataformas de petróleo ou só moravam lá para poder trabalhar durante a semana e depois voltavam para suas casas. Eu já não tinha como fazer. Final de semana ficava todo mundo só. Você ficava sozinho, praticamente. Então, assim, quem tinha família ia embora e eu ficava sozinho. Então, foram momentos difíceis e principalmente a aprender a morar sozinho, aprender a fazer coisas que antes meus pais faziam. Por mim, eu posso falar tranquilamente, assim, a educação que eles me deram, acho que foi o que me proporcionou a poder enfrentar esse desafio. Foi quando eu fui para ter a minha primeira experiência como técnico em segurança do trabalho na empresa, gerindo essa nova unidade que estava em processo de construção. Então, comecei a aprender a lidar com alguns sistemas de gestão. Conheci um sistema que é muito conhecido e robusto, que é o sistema da Petrobras. Então, eu tive muito contato. Já de, assim, aprender como criar procedimentos, na época antiga ISO 18001, então tive que aprender mais pela norma, que não, nos cursos técnicos não te ensinam isso, na verdade, preparam muito pouco o profissional para o mercado. Isso é um fato. Acho que, assim, iniciativas que hoje é um nicho que o mercado precisa melhorar, né, que é a preparação desse corpo técnico do mercado, falando na nossa área de segurança principalmente.
Então, eu tive que aprender muito sozinho, né, buscando literatura, sempre fui um cara que gostei muito buscar Você conhecimento. aproveitava praticamente o período que você estava sozinho, né, e que praticamente não tinha ali muitas opções de sair daquela solidão e estudava. Perfeito. Isso, e o que me ajudava muito, Karen, a empresa tinha um arcabouço técnico importante, ela já era uma empresa muito estruturada. Então ela tinha muitos procedimentos que atendiam, aí a gente está falando isso no aspecto normativo e de legislação, atendiam e muito bem. Então uma das fontes que eu tinha com facilidade, que era obrigatoriamente eu teria que aprender, foi me aprofundar nos procedimentos que a própria empresa me ofertava. E isso tendo um contato mais comum que todo profissional que está começando com as normas regulamentadoras, etc. Então foi interessantíssimo me aprofundar, fiquei especialista nos processos e pude começar a ajudar a empresa a construir essa até então, que foi para ser uma filial de suporte, tipo um just-in-time de entrega de tubos de petróleo, se tornou depois uma fábrica, e aí vem uma história, a história começa a ficar interessante, porque ela decide a construir um ativo industrial grande, e aí eu faço parte desde a gestão dessa construção desses galpões industriais, instalação de máquinas, etc., como o profissional de segurança responsável por gerir todos os terceiros e todas as empresas que estavam lá, mais os nossos empregados que fazer suporte a essa atividade logística primeiramente, e depois isso se tornar uma fábrica, etc. Nesse meio tempo, termina a construção, a fábrica começa a operar. Toda fábrica em operação, ela demanda de uma série ela gera uma série de problemas, né? Nenhum processo de ramp-up de fábrica é fácil. E aconteceu muitas coisas. Comecei a enfrentar os meus primeiros acidentes de trabalho. Foi quando aí eu tive que aprender como gerenciar isso. E isso foi uma construção. Eu posso dizer que, como profissional, foi uma construção importante. E o que aconteceu nesse período? Ou quais foram ou quem foram as pessoas quem foi, né, essas pessoas que te inspirou aí durante todo o período? Porque eu imagino, você sai de uma zona de conforto, que é a casa dos pais, você assume uma carreira ali que exige muito mais de você, numa empresa que está crescendo, e quem te inspirava? Quais foram as suas inspirações ali? Olha, para sair e buscar, primeiramente, foi meus pais. Assim, eu acho que é o que eles conseguiram para nos cuidar de mim, do meu irmão e da família. Minha mãe sempre foi uma pessoa que ajudou a família inteira. Então, eu acho que ela me deu essa força. Né? E depois eu comecei a inspirar alguns profissionais que eu encontrei na própria Valorec. Né? E aí, assim, eu tenho algumas pessoas para destacar que eu achava que eram, se tornaram pessoas fundamentais no meu desenvolvimento naquela época, né? Tinha um engenheiro que depois ele virou um dos gerentes dessa unidade, que chamava Antônio Donizete, uma pessoa que tinha todo um cuidado, muito educada para fazer as coisas, e um outro que é ainda uma pessoa que eu considero um amigo, a gente tem distância, mas foi meu gerente por muitos anos, chama Fred Jorge. Também ele hoje continua como gerente da Valorec, tem mais de 30 anos que ele Continua lá. trabalha, e hoje é uma pessoa extremamente significativa dentro da empresa, naquilo que ele faz, é um profissional que, assim, que me incentivou. Eu posso falar que a busca de conhecimento, como eu aprendi a buscar conhecimento foi através de como eu via ele fazendo isso. Então, acho que foi uma pessoa extremamente Essas significativa. duas pessoas, então, praticamente mais do que indicações, elas eram exemplos para você. Sim, sim, principalmente o Fred. Assim, acho que no começo da minha carreira, e eu posso dizer tranquilamente, eu era um profissional totalmente o inverso do que hoje eu sou e como eu enxergo. Eu era extremamente, vou dizer assim, agressivo, mas no contexto de como a segurança do trabalho era enxergada, sabe? Aquele técnico policial, Comando e comando e controle, controle. cheguei para mandar, Era né? isso, eu era essa pessoa. Eu acho que foi até uma maneira que automaticamente e naturalmente algumas pessoas buscam para se posicionar no ambiente que elas conhecem. E a imaturidade gera isso, né? Assim, você cria cascas para poder se defender daquilo que você acha que pode estar ali, sofrer. Então foi um começo onde eu buscava conhecimento técnico, mas ao mesmo tempo eu era um cara duro. Né? Eu lembro de uma frase que é do Donizete, que ele falava assim, e que hoje eu concordo pouco, mas na época fez muito sentido para mim.
né? Seja severo, mas justo. Então, quando eu digo que concordo pouco, é mais no contexto de ser severo. Eu acho que você não precisa ser severo, tá? Totalmente ao contrário, quando a gente pensa em pessoas. Mas um jovem, na época eu tinha 21 para 22 anos, conhecendo o mercado de trabalho, atuando numa empresa grande, tendo uma posição, acaba que você vai se perfilando para você se tornar, se as pessoas, ou achar que você precisa ser assim para as pessoas te verem de uma forma importante, né? É engraçado, né, Vini? Porque assim, toda frase que a gente ouve ou já ouviu depende da maturidade que você teve no momento que você a escutou, né? Essa frase hoje eu ouvindo atualmente seja severo, Mais justo. mais justo. Eu entenderia, seja forte e firme, porque as empresas precisam de pessoas assim, e flexível, que é o justo. Então, assim, entenda, né, e seja correto. Porque ser justo é muito relativo também, né? Às vezes a justiça é para um e não é para outro. Então é difícil a gente traduzir isso em ações, né? Sempre vai do julgamento. A justiça vem do julgamento de cada um, né? E muitas vezes você está sendo justo e as pessoas que vêm de fora não vê toda essa justiça, né? Por isso que eu acho que é legal você ter falado, porque a gente, na maturidade da nossa carreira, a gente vai construindo percepções de valores sobre frases, sobre comportamentos diferentes, né? Concordo. Depois que você passou por toda essa experiência, você saiu de casa e não voltou mais, provavelmente. Não. E em que momento, qual é o momento da sua carreira que hoje, o que você faz hoje? A gente não contou ainda. Quem é você hoje? Não, porque entre essa época que eu comecei lá atrás, nos anos 2000, até eu chegar onde eu tô hoje... A gente tá falando de 24 anos, né? Foi rápido, né? Foi. Muito rápido, né, Vini? Tem gente assim, querendo começar ontem e já ter o sucesso do hoje. Não, o sucesso ele é totalmente uma jornada. E também né, o sucesso ele é medido por cada um, né? Hoje eu me considero uma pessoa de sucesso, não pelo que eu já realizei, mas pela pessoa que eu sou, pela família que eu tenho, pelos filhos que eu conquistei, né, pelas relações que eu criei até hoje. Então, e por alguns objetivos pessoais que para gente que não veio de berço de ouro, vamos dizer assim, que não é herdeiro, que não estudou nas escolas particulares, nas melhores, etc. Então, hoje, de eu poder tranquilamente falar inglês fluente, coisa que não só inglês, né? O Vinícius fala espanhol também, eu fiquei sabendo já. Espanhol a gente vai trabalhando, Isso né? Você não tinha me contado naquele café. Mas assim, então hoje isso me traz muito orgulho, porque foi através e a gente sabe, né, e estudos, né, menos de 2% da população fala. Então, quem hoje consegue utilizar, lograr esses espaços, chegar a esses espaços, adquirindo algumas habilidades para poder alcançar lugares onde você não alcançava, cara, isso para mim já é sucesso, sabe? Assim, cara, hoje eu consigo me conectar com pessoas e acessar lugares que antes eu não conseguiria se não fosse através da busca do conhecimento, e não só o conhecimento em hard skills, né, de conhecimento técnico naquilo que eu gosto de fazer, né, mas o conhecimento também do soft skills, né, que é neste caso, falar uma língua que é tão importante hoje no mundo corporativo, ou se não que conecta, a única que conecta, é a que quebra as barreiras dos países, né, que é o inglês, né? Quebra a barreira dos países e te leva a conhecer pessoas que estão em locais muito distintos de acesso à informação, né? Quando você for falar hoje, a grande quantidade de conhecimento que é gerado lá fora, não é gerado aqui dentro do Brasil. A gente consome muita coisa de fora porque eles estão já anos-luz em alguns estudos na frente, né? Perfeito. O Brasil lidera alguns outros temas, mas a gente também, vamos confessar que a gente busca ainda muita referência fora, Demais. né? E Vini, hoje você está ocupando uma posição estratégica e corporativa numa grande empresa? Isso, trabalho hoje numa indústria química, que chama Solenis, é uma especializada em produtos químicos para diversos mercados, desde da healthcare, tratamento de águas, papel e celulose, de onde imaginar que tem água, a empresa está presente com seus produtos químicos. É uma empresa norte-americana, né, que tem 16 mil empregados hoje. Eu sou responsável pela área de saúde, segurança e meio ambiente corporativo na região latino-americana. Então eu atuo desdobrando as práticas corporativas
dos diversos países que a gente atua, não só né, na América do Sul, mas na América Latina em geral, porque a gente tem Centro-América também com atuação. Então, hoje eu estou gerindo equipes, né, e desdobrando as práticas globais que a empresa gera, né, desdobrando a estratégia global, né, global de GHS. E Vini, dentro dessa jornada aí de 24 anos, né? Você começou lá atrás como um técnico de segurança, provavelmente com a base em inspiração familiar, mas que te trouxe hoje no papel de executivo. Mas quando a gente fala em 3 pontos destaques que fez você chegar até aqui mesmo aqueles que você precisou revisitar, quais foram as suas 3 características que você entende que você precisou tê-las para conquistar hoje a posição que você tem? Uma excelente pergunta. Assim, como eu falei, isso foi um pouco do início. E nessa empresa, ao qual me moldei, eu trabalhei 14 anos. Então, dentro desses 14 anos, eu tive uma oportunidade, ao qual, como eu falo aqui com carinho mesmo desse gerente que eu falei, que é o Fred Jorge, ele me deu a oportunidade, assim que eu formo em engenharia, sou formado em engenharia de produção, engenharia de segurança do trabalho, higiene A empresa ocupacional. te incentivou a estudar ou foi uma busca sua? Não, foi uma busca minha, né? Mas o meio, né? A região que eu estava trabalhando, onde a empresa está localizada, é uma região contexto influencia comportamento? Totalmente, né? Ela voltada para engenharia, né? Então, eu fiz engenharia buscando a engenharia de segurança. Eu já sabia que eu queria isso, né? Para mim, quando eu iniciei, né? Como técnico de segurança, depois vivenciei isso, né? E aí eu recebi a oportunidade de sair da área de segurança e ir para a área de produção. Como um engenheiro de produção. Olha que tudo na minha vida é bem interessante, porque ela sempre foi tudo eu começando a descobrir o novo a todo tempo. Eu fiz o estágio, né, numa empresa, estável. comecei técnico de segurança e já não tinha experiência nenhuma e já fui atuar a primeira vez na Cintus. E depois eu acabei de terminar a faculdade. Foi atuar também. Ele me fez o convite, falou assim, cara, eu vejo que você tem um total perfil para ser um gestor de produção, porque você já tem a base da segurança. Isso eu já estava 9 anos atuando como responsável de segurança nessa unidade, então já era o conhecido, a parte de segurança já era totalmente, eu convivi com essas pessoas ao longo do tempo, muitas pessoas que estão lá até hoje, a gente cresceu e conviveu muito tempo. E aí, quando eu recebi esse convite para me tornar um gestor de produção, eu já conhecia do processo da empresa, mas eu não sabia no detalhe. Eu conhecia de segurança e das normas, dos procedimentos. Eu não sabia como desempenhar o papel de alguém que tem que pular do outro lado do balcão agora. Né? Então, mas me facilitou, porque a empresa buscava alguém que pudesse atuar do outro lado, mas que tivesse as raízes ali, porque ela precisava e queria manter os seus resultados de segurança e precisava de ter um gestor que pudesse compreender isso de uma melhor forma. Aceitei, assim, de novo, como um desafio inicial, e foi, assim, uma trajetória maravilhosa. Eu fiquei 7 anos nessa posição. Durante esse tempo, desses 14 anos. Dentro desses 14 anos, né, eu fiquei 6 anos e pouco, foram quase 9 anos foram 15 anos, na verdade, 14 anos e 8 meses, sendo que desses 9 anos como técnico e os outros 6 anos como gestor de produção. Então, nesses 6 anos, eu pude me especializar em assuntos que eu sou apaixonado, que estão fora da área da segurança do trabalho, que é a área do Lean Manufacturing. Então, eu sou um cara que adoro... Que combinou, inclusive, com as novas visões atualmente. Perfeito. Né? Muito do que as novas visões falam, o que você fez lá atrás está refletindo no hoje. Perfeito. Muito forte, né, Forte. Eu vejo muito do que a Valorec foi uma empresa que ela se tornou, há uns 15 anos atrás, muito orientada pelo Lean. E muito das práticas Lean, hoje eu enxergo nas novas visões, o que as novas visões hoje praticam. E isso me deu uma base. Então, eu tive a oportunidade, incentivado pela empresa, além de ser um gestor de produção, a ser coautor de livro de Lean. Então, eu tenho 2 livros hoje publicados junto com outros coautores que falam de Lean Manufacturing para a indústria de óleo e gás, que é um dos livros, que é pela editora Global Express, e um outro chama Lean na Prática, que aí você vai ter Lean Office, Lean Healthcare e várias outras linhas de Lean. E tudo livros práticos, realidade, né? Práticas, são cases. De quem vivencia, né, Vini? Cases de sucesso aplicados em Lean, incentivados por este gerente que eu te comentei, que é o Fred, e que ele foi inclusive um desses livros que eu escrevi como coautor, ele foi meu parceiro de coautoria. Então, foi assim,
uma jornada interessantíssima, onde eu pude exercer liderança, foi a partir desse momento que eu consegui mudar. A gente falou um pouco de comando e controle, né? Você falou, e o técnico que eu era muito focado em comando e controle. Eu comecei a quebrar um pouco do comando e controle quando eu comecei a ser arguído pelas pessoas que eu liderava. A empresa tinha um processo de uma avaliação de desempenho, essas 360, né, que você é avaliado e as pessoas te avaliam. E eu recebi uma avaliação extremamente interessante da minha liderança, mas extremamente ruim dos meus liderados, onde que eu era visto como, meu apelido era locomotiva. Então, assim, que era aquele cara que entregava tudo, que se era pôr na mão, eu sempre entreguei, mas ao mesmo tempo, os meus empregados, as pessoas com que eu lidava, me olhavam como autoritário, uma pessoa que não sabia lidar, atuar de uma forma respeitosa. E quando eu recebi esse primeiro feedback, foi um banho de água fria. Nossa, foi um baque, assim, É por isso que é pesado. Importante esses processos nas empresas. Sem dúvida. Quando eles são levados a sério, nos traz para uma realidade talvez que a gente não esteja enxergando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então foi um momento de refletir e sair dessa posição em que eu achava que o comando e controle era a única maneira de executar e de fazer as coisas acontecerem, microgerenciamentos, etc., e ir para um papel onde que eu deveria contar com as pessoas, precisava contar com as pessoas. Então, dentro dessas características que você viu que foi extremamente importante para chegar até aqui, você considera essa que foi ter uma visão mais sobre pessoas? Eu acho que Como que você traduziria isso? Respondendo a sua pergunta, eu vejo que o que eu posso valorizar nesse momento, uma das coisas que me trouxe até aqui realmente foi reconhecer que a gente precisa colocar as pessoas, tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. E eu não fazia isso na época. Eu era um cara que, como eu falei, eu liderava pelo resultado. Então, assim, eu era as avaliações, estava assim, 100% orientado a resultado. E muitas das vezes a orientação a resultado, ela te causa algumas formas de se comportar para chegar ao resultado que não é melhor. Né? Então, se você não sabe dosar isso, e se as pessoas não sabem dosar isso é extremamente maléfico para as relações que você cria. Então, foi um baque. E olha como que é interessante, eu tinha um supervisor que trabalhava comigo, né, trabalhava na minha equipe, ele era o meu, eu era o chefe dele, né, nesse processo, como gestor de produção. Ele era um cara extremamente boa praça, chama Adir, esse cara. E ele sabia permear, assim, com todas as pessoas, ele era muito bem visto, e assim, de uma forma natural, sabe? Então eu comecei a olhar e falei assim, cara, ele tem características de liderança que eu sou chefe dele, não tenho. Então isso começou a criar em mim uma necessidade de equilibrar esse papel. Eu sabia que eu não ia mudar do dia para a noite, né, que eu ia deixar de ser esse cara voltado para conformidade, para entrega, para o resultado, para processos e normas, um cara muito processual, sempre fui, e tecnicista de uma hora para outra. Não ia fazer isso. Né, mas eu comecei a ver características que eu precisava me compor para poder ser um gestor melhor. Ele sabia que parte dele estava te ajudando a ser melhor? Acredito que não, até porque eu não fiz isso, eu não dei esse feedback para ele, assim, e hoje eu acho que eu faria totalmente. Vamos dar esse feedback. Eu acho que ele vai, com Você certeza. Vai ter que encaminhar esse episódio para ele. Como ele chama, Vinícius? Adir Lacerda. Adir, você ajudou a melhorar o Vinícius aí pro mundão, hein? Então, obrigado. A gente vai ter que mandar para ele. E é interessantíssimo, você vai reconhecendo alguns papéis. Teve outras pessoas espetaculares lá na Valorec que me ajudaram muito a ser o que eu sou hoje e por experiências. Então, eu via, teve uma outra pessoa muito interessante que já chegou um pouco no final, que é o Paulo, que é um amigo também. A gente não se vê tem um tempo, mas era um cara que veio da indústria automobilística, aí que abriu meus olhos de ter um cara, uma experiência na indústria automobilística, e para mim, para quem gosta de Lean, é o berço, e aí eu pude aprender com esse cara, assim, de uma maneira, assim, ele é exponencial, ele levou, e eu posso falar isso com tranquilidade, ele transformou a empresa que a gente estava lá e se tornou uma empresa melhor. Então foi também uma pessoa onde eu comecei a me inspirar, pessoas que me inspiraram. Então eu acho que é isso, assim, reconhecer que a gente precisa mudar foi uma das grandes características que me trouxeram aonde eu estou hoje, o que eu consegui fazer. O interessante hoje dessa trajetória, né, que apesar de muito tempo no mesmo lugar, o que fica muito em você e na sua história são as pessoas, né? Sem dúvida. A empresa é excelente, mas você acredita no poder que as pessoas têm sobre uma cultura? Sem dúvida, eu acho que eu gosto muito da frase do Andrew Hopkins, né? E ele fala o seguinte: a cultura, como ele define cultura, né? Que é
é o jeito como nós fazemos as coisas aqui. E eu acredito fortemente nessa definição de cultura, porque o jeito de fazer as coisas, ela compõe o dia a dia, a rotina, as práticas, é como você se relaciona, como as pessoas se tratam, como você endereça informações. Então isso é cultura. E quando essa cultura ela parte e no meu caso, eu gostava muito de como as coisas eram feitas, porque tinha pragmatismo, eu gosto de um certo nível de pragmatismo para fazer as coisas, mas também tinha respeito, também tinha cobrança, tinha exigência. A gente tinha uma fala na Valorec que a gente não aceitava resultados medíocres. E hoje eu compreendendo até mais isso, quando eu falo da mediocridade, é fazer pela metade, ou ser pela metade, né? Não se entregar. Que fez, né? Ou não se entregar, e eu sempre me entreguei muito para tudo que eu fiz, sempre me dediquei muito. Eu acho que é um outro fator, como te falando, o que me trouxe até aqui, eu acho que foi dedicação. Assim, dedicação em tudo que eu sempre fiz. Assim, eu não tenho desprendimento para poder. A gente estava conversando disso antes, né, Vini? Quando eu olho o Vinícius no final de semana, ele tá super dedicado como marido, ele tá super dedicado como pai. De repente eu olho, ele tá no avião, indo viajar a trabalho, tá ali super feliz, rindo. Essa dedicação você acha que é uma das pílulas de sucesso? Isso, sem dúvida. Principalmente, e dedicação não é sendo aqui falando de forma supérflua ou né, como dedicação, eu falo naquilo que realmente você tem que fazer e sem medir. Eu acho que isso também é lógico, né? Tem questões que você deve se dosar em relação à saúde, né? Se cuidar. Mas quando você gosta daquilo que você faz, se você não se dedicar, fica pela metade. Então hoje, por exemplo, minha esposa até de vez em quando ela me puxa a orelha porque assim, um nível de nerdice, posso usar esse termo para fazer algumas coisas. Nerds, então eu sou um nerd com o trabalho, muitas das vezes eu me coloco em situações em que outros se colocariam numa condição mais confortável, assim, pega um voo de 4 horas da manhã porque eu quero estar às 7 nos lugares, por exemplo, entendeu? Onde que outros poderiam chegar às 9, tá tudo certo. Começaria às 7 para chegar às 9, né? Isso aí. Então, assim, eu acho que tem também se dedicar é algo super importante, mas é parte também de você se ver como você vai se dosar, eu posso dizer assim. Mas para mim é vital, eu não consigo fazer as coisas pela metade. E Vini, me conta uma coisa, o que você não faria de novo? Deu muita coisa errada já nessa jornada aí? Deu muita coisa Me errada. fala um dos feedbacks mais difíceis que você já recebeu, além desse, quando você olha o resultado que a sua equipe vê sobre você. Mas qual foi um dos feedbacks que transformou e mais duro que você já recebeu? Olha, eu tive um momento na minha vida, principalmente quando eu tomei a decisão de sair da Valorec e ir para buscar outros mercados. Eu já morava muitos anos fora de casa, como eu falei, morei 14 anos no Rio de Janeiro e queria já voltar para perto dos meus pais, dar aos meus filhos proximidade com os avós. Você já tinha aí sua família e seus pequenos? Já nessa época meus filhos já tinham 6, 7 anos, a minha filha tinha 6, eu tomei essa decisão, meu filho tinha 2. E aí minha esposa me apoiou como sempre, né? Fui trabalhar numa outra grande empresa, né? Que chama Polvurt, e hoje é do grupo SMS, que também foi uma trajetória maravilhosa. Fui para um outro cenário totalmente diferente. Eu já estava consolidado dentro de uma empresa, trabalhando 14 anos, fui começar do zero, gerindo uma área de segurança de um negócio extremamente perigoso, que é a manutenção e construção de altos fornos siderúrgicos. Então a gente tinha obras que envolvia 1.500 pessoas, onde eu era o responsável pela estrutura de HS nessas obras. Então, assim, muito difícil, né? Enfrentei situações que só esse ambiente de obras industriais, quem sabe, quem viveu sabe o que acontece, né? De desrespeito, como são muitas pessoas, né? Você tem lideranças que desrespeitam liderados, muitas das vezes condições de trabalho extremamente ruins, não proporcionadas pela empresa, mas pelo ambiente em si, obras industriais. Insalubre, né? Muitas condições muito perigosas. Então, assim, e dentro desse processo eu recebi alguns feedbacks duros, né? Principalmente uma empresa que servia tecnologia para grandes empresas e as coisas, tudo que está em construção tem seus desafios. Você vai ter momentos extremamente bem-sucedidos e momentos difíceis, ruins, né? Então eu tive, dentro dessas oportunidades, uma obra que foi extremamente ruim,
onde eu tive 6 meses liderando uma equipe de 120 pessoas, técnicos de segurança, profissionais da área de saúde, enfermeiros, etc. Foi o maior SESMIT que eu já geri na minha vida, onde a gente teve, a obra teve muitos problemas, eu perdi 16 quilos nesses 6 meses. Associado ao desespero Associado a toda a dificuldade de gerir uma obra dessa proporção no Covid. Então, assim, foi muito disruptivo, né, para a empresa e para mim, como profissional. Me tornei uma outra pessoa dessa obra. Aprendi muito, mas também foram dias muito difíceis, né, assim, de incessantemente, dias após dias, você sempre tentando correr atrás de fazer as coisas ficarem bem. No final, no aspecto de HS foi maravilhoso. Tivemos poucas situações, mas só quem passou e ainda gerenciando uma pandemia sabe que foi. Eu tive empregados entubados nesse processo ao qual eu tive que dar suporte direto para a família. Durante trabalhando nessa empresa, durante a pandemia principalmente, que me mudou muito profissionalmente, eu tive que dar suporte a familiares que perderam seus entes queridos que trabalhavam conosco para o Covid. Então, assim, foi difícil. E como que a gente sai? Qual é a dica ou qual é o caminho que quem nos assiste aqui deveria seguir quando a gente está diante de situações que nos abalam no emocionamento? O que você fazia? Qual era o seu escape? Olha, eu me apeguei muito pensando em dar o melhor para minha família, então acho que isso era algo que fazia eu sempre me manter nessa posição. Eu sempre fui um cara mentalmente muito forte, que sou até hoje. Então, assim, por mais que eu me abalava, como eu te falei, eu perdi 16 quilos nessa obra, mas foi muito porque eu, usando esse outro lado, que eu também, né, a gente conversando aqui, de me dedicar 100%. Então, isso me exauriu muito em momentos, e numa época que foi difícil para todo mundo. Então, se eu pudesse falar um pouco do que eu faria e o que eu fiz, né, e recomendaria para as pessoas fazerem, se manterem positivos. A se manterem positivos, não achar que qualquer coisa, não deixar qualquer coisa te impactar demais, sabe? Cara, ok, você vai receber feedbacks ruins, vai ser taxado em algum momento que não deu certo de incompetente, vocês não estão fazendo um melhor trabalho, mas isso passa. Uma certeza que eu tinha em todas as coisas que eu faço, as coisas passam. Então, hoje eu me preparo da seguinte forma: eu tenho uma apresentação importante para fazer para o CEO da empresa, eu tenho uma apresentação importante para fazer num comitê global, algo nesse sentido. Sabe o que eu faço hoje? Eu penso no dia depois da reunião. Eu tenho esse hábito também, de tipo assim, daqui a pouco isso já vai ter passado e tá tudo bem, né? Sei. O que você tem que garantir é que você vai dar o seu melhor, Sei. mesmo que não seja o melhor para o outro, mas para você continuar fazendo o seu melhor, que aí você sai com esse sentimento, né? É só mais um desafio e ele vai passar, né, Vini? E dentro da sua história, hoje quais são os seus valores como pessoa? Olha, eu posso dizer que, em 3 palavras: respeito pelas pessoas, respeitar, acho que é o essencial. Criar um ambiente onde que as pessoas possam se relacionar comigo de maneira genuína, então ser muito transparente e ser íntegro. Acho que a integridade, ela liberta, porque você está todo momento agindo como você é. Então você não precisa criar máscaras, você não precisa criar nenhuma barreira para se comportar da forma como que as pessoas deveriam achar ou você gostaria. Então você não tem esforço para se comportar. Então hoje eu me dedico muito a não ter esforço de me comportar. Eu sou essa pessoa. Muito bom. Entendeu? Não se esforçar para ser você, né? Isso aí. Ou para criar alguém que não... uma imagem que as pessoas acham que você é, né? Então... Incrível. Não se esforçar para você conseguir ser você. Então tem que ser genuíno. Você tem que... É como se você estiver no meio de pessoas importantes, você continua sendo a pessoa que está no meio de pessoas que não são... Não que não sejam importantes, mas que não tenham o mesmo grau de relevância ali para aquele meio, né? Isso facilita a conexão muito mais fácil. E Vini, a sua família, fala um pouco mais. Hoje você tem uma relação... Você tem 2 filhos, que você começou falando, a sua esposa... Hoje, como é que é equilibrar? Equilibrar, se é essa a palavra, eu falo que eu não equilibro nada, eu quebro vários pratos.
né, eu deixo quebrar aqueles que menos vão me fazer passar fome, na verdade. Sei. Então hoje, como que é a relação família? O que mais você faz além do trabalho, que é pra você? Olha, Você tem fé? tenho, assim, sou um cara que eu acredito em Deus, acredito não no Deus como a igreja acredita, mas eu acredito num contexto espiritual. Então, acho que isso é importante para mim, até para poder nos manter com propósito. Então, acho que esse é um dos fatores importantes. O segundo, que eu acho que é essencial. Assim, hoje eu sou casado, tenho 20 anos de casamento, né, tenho 2 filhos maravilhosos, então sempre que eu estou com ele, como eu falei, equilibrar é muito difícil. Mas sempre que eu estou com eles, né, tento fazer o melhor como pai, né, vou ser um pai falho, né, nós somos pessoas, seres humanos, então né, nem a todo momento vamos atingir as expectativas, mas eu tento ser o melhor possível, né, ser a melhor pessoa possível. E dentre outras coisas, gosto de me preencher com literaturas, né, ler aquilo que me vai e hoje estou muito lendo assuntos da área de HS, então eu acho que isso é também, como eu falei, eu sou um nerd, então isso me vejo como um O seu nerd. hobby é estudar, Isso, você precisa ser estudado, meu Vini. hobby é ler sobre aquilo que eu gosto de fazer. Então, e fora isso, outras coisas que a gente gosta, não deixa de fazer, estar com os amigos, futebol, sou apaixonado, sou cruzeirense, então gosto, meu time não está muito bem, mas faz parte. Então, assim, gosto muito de futebol, gosto de estar com meu irmão, com os meus amigos. Eu tenho uma quantidade de amigos muito presentes e antigo, um grupo de amigos muito antigo, a gente está junto há 20 anos nessa vida, então. E Vini, é uma coisa que eu tenho observado muito. Hoje, como a gente está no dia a dia muito corrido, e caminhando para o final já, eu ficaria acho que umas 3, 4 horas aqui, porque a gente chegou nem no meio. Acho que vai ter que ter Vinícius parte 2. Estou à disposição, né? Contar um Mas pouco. hoje eu olho que é muito difícil também construir relacionamentos sustentáveis, né? Porque exige dedicação também. Você Sem dúvida. pensa diferente de mim? Porque você falou, "Ó, eu gosto de estar com a minha família, gosto de estar com meus amigos, gosto de estar com os meus irmãos, né? Que não deixa de ser família. Mas quando a gente olha para esse gostar, eu imagino que um cara que viaja muito tem que equilibrar, né? Às vezes você só tem 2 dias na sua semana, no seu mês, e aí você tem um momento intenso que você quer viver com sua família, e tem os seus amigos que querem te ver, tem os seus pais que estão esperando a sua visita. É, existe um esforço para manter os Sem dúvida. relacionamentos hoje, não Sem, existe? sem dúvida. E eu vejo, e ele muitas das vezes é difícil, né, se esforçar dessa maneira, porque te tira, ao mesmo tempo você ganha muita energia estando com as pessoas que você gosta, mas também te tira muita energia para gerenciar, para não se culpar, né, para não se colocar numa situação onde que você não está atendendo as expectativas das pessoas, e hoje assim, eu tenho uma tranquilidade, eu tomo as decisões que eu posso tomar. Então, assim, eu não quero gerar expectativas de ninguém. Se eu não puder ir numa viagem com meus amigos, está tudo bem, eu não vou. Se eu puder ir, eu vou estar. Se meus filhos, eu tento ao máximo estar com eles, mas ao mesmo tempo eu quero um tempo para mim, eu vou tomar esse tempo para mim. A gente sabe que a gente é muito disperso por tudo que nos rodeia, internet, celular, etc e tal, então isso também tira tempo da gente, mas eu me permito quanto possível. Tento ser um melhor marido, mas sei que também é difícil. Então hoje, resumindo, eu faço aquilo que eu consigo fazer, né? Que eu E acho que não está no se meu culpa por alcance. isso. Não me culpo mais, assim, porque eu sei que no final das contas é para um algo melhor para mim, para que eu fique bem, para que eu possa proporcionar o melhor para aqueles que estão em torno de mim. Perfeito, obrigada, Vi. Agora a gente vai caminhar para o final. Eu tenho aqui uma prática que eu acho bem interessante, que é a prática de encerramento. Eu vou falar 2 a 3 frases para você completar e Uhum. deixar para gente o seu legado dentro dessa resposta, Tá tá? bom? Quando a gente olha para o Vinícius, se você tivesse que responder, para crescer, você priorizou em 3 palavras o quê? Conhecimento, Mais 2. relação e dedicação. Crescimento, Relação relação e e dedicação, ou isso, seja, esforço. Então, esforço. para que as pessoas te ouvindo, as pessoas que nos ouvem, as 3 coisas que fizeram total sentido para você crescer, então Ter conhecimento. conhecimento, estudar, se dedicar, criar. Isso. Eu entendo que hoje o conhecimento ele ajuda muito quando a gente tem bons relacionamentos, Perfeito. né? Então, quantas vezes eu não te liguei e falei: "Vi, como você faz isso?"
e você me liga também Com e fala, certeza. Karen, você já fez desse Isso, jeito, conecta então fácil. hoje a gente chama até isso de networking, Isso né? aí. É investir um pouquinho nesses relacionamentos que vão Uhum, trazer frutos, né, em uhum. conhecimento, Um relacionamento, que relacionamento que é é isso que a gente networking, acabou de isso falar, aí. e o último é É dedicação. dedicação, que é esforçar-se, É né, isso aí. e criar um tempo para isso, né? Isso. Pra gente, você não se importa hoje. Se eu tivesse que falar assim, isso te incomoda, você fala, eu não me importo. O que não faz você se importar? Qualquer pensamento de mim que eu não conheça, assim, o que as pessoas pensam de mim, assim, zero importância para o que pensa, Adoro. zero, zero. Então hoje, assim, valorizo o que minha família pode pensar, o que meus filhos hoje, porque quero ser exemplo para eles, mas fora desse ambiente, zero. Quando a gente fala em família, sua família pra você é? Tudo base, é o porquê eu faço das coisas. Gosto muito de signos, então sou canceriano, então sou um cara extremamente família, É extremamente mesmo, meu marido também chorão, é. sou um cara extremamente, assim, tento dedicar o máximo, mas tenho um ascendente escorpião, como diz a música, então sou um cara também que tem as suas firmezas, assim, Firme. então sou um cara que isso família me tá dentro desse contexto de se algo é a minha base, meu tudo. Uma pra encerrar e uma pra ficar de pílula aqui. Um herói ou uma heroína é uma pessoa que, na sua opinião? Que se importa com os outros em qualquer esfera do que é se importar, desde que seja no aspecto de perguntar se a pessoa está bem no dia ou até mesmo buscar ajudar essa pessoa a atingir outros caminhos melhores, lugares melhores. Então, sim, essas são as pessoas que se importam. E pra gente encerrar, Vini, conta pra gente. O episódio tem o nome Agentes como a Gente. São pessoas de sucesso, como vocês ouviram, o Vinícius e tantos outros que estão gravando conosco, que conquistaram posições extremamente relevantes, que hoje transformam vidas, deixam legados, não deixou de lado constituir uma família, se dedicar para você, se dedicar para o próximo. Os agentes transformam quando? Quando eles compartilham aquilo que eles fazem. Compartilham conhecimento, atitudes, boas práticas e informações que no final das contas eu acredito que para a gente crescer como sociedade a gente precisa compartilhar aquilo que a gente tirou da sociedade, né? Então, e a sociedade é composta pela família, pela escola, pelas empresas. Então, acho que a gente tem que voltar isso para a sociedade. Então, eu acho que é nesse caminho, né? Compartilhar. Muito obrigada, Vi. A gente chega ao fim aqui, ao final de mais um episódio. Agentes como a gente. Gostaria de convidá-los para deixar aqui a sua inscrição no canal, ouvir não só o episódio do Vinícius, como de todos os outros agentes de transformação, que através desse episódio vai deixar aqui para o mundo um legado, uma inspiração. A gente ouviu palavras de poder aqui. A gente deixa essas palavras de poder na sua vida para que você se dedique, você crie relacionamentos, você busque se esforçar, mesmo quando a maré está favorável, não significa que você não vai ter desafio, né, Vini? Sem dúvida. A fé é muito particular sua, mas que você não deixe de acreditar. E o Agentes como a Gente segue aqui, dá um like se você gostou, deixa aqui seus comentários e com certeza a gente vai continuar essa história, né, Vini? O Vinícius está onde a gente te encontra, Vini? Olha, eu estou no LinkedIn, né, Vinícius Costa, me acha fácil lá, no Instagram também, Vinícius Luiz da Costa. Então, nesses dois canais vocês me encontram. Gosto do meu dia a dia profissional, familiar também. E no LinkedIn eu sou entusiasta das novas visões, então tenho tentado postar algo que eu acredito hoje, que é fazer uma segurança diferente. Hoje, o Vinícius, como executivo da área de meio ambiente, saúde e segurança, dentro de uma grande empresa, colabora não só para o conhecimento, mas como também com o legado que essa corrente de cuidado ela exige hoje no mundo. E para encerrar, agora a gente tem um mimo. Esse mimo é uma representatividade da sua voz no mundo. Vini é um mimo que a gente considera muito importante para nós. É um mimo que vai contar que a sua voz agora vai para o mundo e que a partir de agora ela vai virar a história de muitas outras vidas. Então eu gostaria de te agradecer Muito pela obrigado. sua história ter vindo aqui ao nosso episódio e que você lembre sempre o poder
das suas palavras na vida das pessoas. Muito Muito, obrigado, muito Vini. obrigado, cara. Estou extremamente lisonjeado de ter recebido. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado, que você lembre que é a sua história agora fazendo parte da história de todo mundo. Muito obrigado e convidamos vocês para continuar aqui no nosso canal assistindo todos os outros episódios de histórias de pessoas reais que, agentes como a gente, tiveram muito sucesso em toda a sua trajetória.